Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Mais uma vez, dizia eu, muitíssimo obrigado pela presença de todos. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. Vocês perceberam que tudo é mais, também puderam, nós estamos na TV Mais. Hoje, pasmem os senhores e as senhoras, nós estamos colocando no ar o incrível programa número 2000, está aqui na tela, 2483. É impressionante, tanto é espetacular, com I mesmo, espetacular. Tanto é que no próximo dia 1º de abril, bem no dia da mentira, nós estaremos comemorando 12 longos anos no ar. Extremamente maravilhoso. Maravilhoso é pouco. Mais de 6.000 convidados aqui estiveram para declinar a respeito de suas especialidades. E o programa de hoje vai ser um espetáculo. Só que antes de começar, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Gente, antigamente era fácil, era tudo por telefone. Lembram desse som aí? Nem usa mais, né? A não ser alguns celulares que tem esse som já como vintage. É um som, é um toque vintage. Isso. Porque hoje em dia, meu filho, minha filha, é tudo aqui, ó, rapidinho, tá na tela, tvmaisabc.com.br. Cuidado com o mais, não use o símbolo matemático, não chega, símbolo matemático não chega. Escreva o mais por extenso, M-A-I-S, ficando desta forma, www.tvmaisabc, tudo grudadinho.com.br. Isso. Vamos checar com a parte operacional, formada por jovens universitários. Aliás, tirando esses jovens universitários, cuja idade média não ultrapassa os 19 anos, nós temos só uma pessoa que eleva esse índice para mais de 60. É o nosso querido engenheiro técnico Vadico Vissordi. Né? Mas vai fazer o quê? Não se pode juntar experiência e pouca idade ao mesmo tempo. É matematicamente impossível. Eu gostaria de perguntar para esta parte operacional. Repito, formada por jovens universitários, terceiranistas, quartanistas, o pessoal que já está fazendo o TCC no setor de rádio e televisão, em comunicações, logicamente, se eles estão afins de colocar mais esta edição no ar. Se eles não estiverem, nada acontece. Já são 22 horas e 34 minutos aproximadamente, não precisam berrar. Vocês estão afins de colocar este programa no ar? Respondam resposta curta e grossa, porém sincera, sim ou não. Sim! Então, atenção, tripulação, aqui é o comandante Arruda, preparar a aeronave para a decolagem mega imediata. E o tema desta noite é o poder da oração. Jimmy, modulando 1000 nos céus do Brasil, levanta, mostra a fúria para eles, Jimmy. E nós estamos recebendo, está dando uma semi-microfonia, já é o poder da oração mesmo. Sério mesmo, porque ela energiza, e é verdade, não é? Raramente acontece isso, hoje nós já sentimos uma certa ingresia. Como é que poderíamos definir, engenheiro? Uma ingresia paradoxal, é isso? Tá certo. Nós estamos recebendo para esse tema importantíssimo, gente, o professor do curso de Teologia, César Fialho, para o qual eu peço uma salva de palmas. Ele que é palestrante organizacional e educacional e trainer, professor do Instituto Coaching em Vida. Professor Fialho, muitíssimo obrigado por ter vindo, um prazer muito grande em recebê-lo. Conversando hoje à tarde com a Elisângela Lima, das nossas produtoras, a gente estava deduzindo rapidamente, né, do poder da oração, que vem primeiro da... A pessoa para orar precisa se concentrar.
em se concentrando, não é? Ela somatiza, não é? Energeticamente falando, um monte de pensamentos. É a tal também da lei da atração, não é? Que você se concentra, você pede, você conversa talvez consigo mesmo, não é? Dentro do Deus que temos dentro de nós. Mas, enfim, professor César, como definir o poder da oração? E o que é a oração? O nosso programa, ele tende a ser didático. O que é uma oração? E como elas são tão bem feitas? Bom, Darcio, gratidão imensa por estar aqui para conversarmos sobre um assunto tão importante. Primeiro, oração é um diálogo, né? E hoje a ciência está se debruçando sobre esse assunto. Só para você ter noção, eu já entrei em contato com mais de 42 estudos científicos sobre oração, de maneira especial desenvolvido nos Estados Unidos, com mais de 126 mil participantes. E o que se constata? Que a oração é um diálogo. E sendo um diálogo, envolve concentração, envolve percepção, envolve o acionamento de diversas áreas cerebrais. E é por aí que eu também debruço os meus estudos, né? É justamente por aí. E as orações, professor, elas, se a gente prestar atenção, a gente presta atenção, né? Mas depois da oração a gente quer incrementar e colocar coisas por nossa parte. Mas se a gente prestar atenção, repito, elas concentram um conteúdo fantástico, muito sintético, muito importante, muito forte, com um poder incomensurável, não? Verdade. Existe um estudo do Massaro, que é um estudo fantástico. Que ele estudou? Ele utilizou água, né, em reservatórios diferentes, e aí as pessoas propositalmente se direcionavam àquele copo de água dizendo palavras de cunho sagrado, né, palavras de oração. E em outros reservatórios colocavam palavras de baixo calão, blasfêmias, palavrões, e o que se percebeu? Que mudou a molécula da água. Olha. Então aquele copo de água que recebeu esta oração, o desenho que ele criou foi quase um desenho artístico. O contrário ficou quase uma aberração, né? As outras moléculas ficaram deformadas. E aí, o que ele trouxe para contribuir com esse estudo? O corpo humano ele é composto a maior parte por água. Então, automaticamente o ser humano sente isso em suas células, né? Então, a oração, quando realizada, e aqui eu acho que vale a pena colocarmos dois termos, né? Oração e rezar, né? Orar e rezar. Orar, a palavra orar significa, vem de oral, de falar, né? O rezar vem de recitar. Então, quando eu recito, normalmente eu recito algo que eu estou lendo, ok? Ou que realmente eu tenho decorado. Ao passo que orar não, orar envolve um diálogo. Por isso que vários estudos comprovam que quando uma pessoa está orando, ela aciona de maneira especial a parte frontal do cérebro, que é concentração, linguagem. E quando esta pessoa, olha que interessante, se ela tem uma religião no qual se acredita num Deus pessoal, ela aciona essa parte. Pessoas que não acreditam num Deus pessoal, que acreditam realmente num Deus que é transcendente, que é imanente, mas que não é uma pessoa, ela não aciona essa parte. Ela aciona somente o sistema límbico. Isso cientificamente? Cientificamente, A partir de você dá um contraste para a pessoa e se analisa o cérebro. E aí, pessoas que têm fé num Deus pessoal, pré-frontal, né, isto é, local do cérebro de atenção, concentração e linguagem, e também o sistema límbico. E olha que interessante, a parte parietal do cérebro, que é a parte posterior, que envolve os sentidos, né, saber onde eu estou, que eu estou sentado aqui falando, essa parte se rebaixa. Então é como se a pessoa realmente colocasse toda a sua concentração naquele diálogo. Então hoje a ciência realmente consegue comprovar que a oração, além de me ligar realmente com algo que eu creio, ela tem um envolvimento direto no meu corpo. E a pessoa pode fazer as duas coisas. Pode rezar, não é, como que um preparo, não é, um introito para uma conversa,
com o ser superior. Pode ser assim? Sim. Olha que interessante. Um estudo feito no Hospital Geral de São Francisco, lá nos Estados Unidos, o que fizeram? Dividiu-se o grupo da ala coronariana, né, de pessoas que estavam com problemas cardíacos e pulmonares. Então dividiu esse grupo em dois. E foi um teste cego, né? Um grupo ia receber oração de um terceiro e o outro grupo não ia receber oração de um terceiro. Eles ficavam em salas separadas, fechadas por um vidro. A pessoa que estava do lado de dentro, né, tinha uma sala que tinha pessoas rezando e a outra sala estava vazia. Nem os médicos, nem enfermeiros, nem os participantes sabiam qual era o grupo que estava recebendo oração. O que se constatou ao final de um ano, né, nesse estudo realizado lá no Hospital Geral de São Francisco? Aquele grupo que recebeu oração, que não sabia que estava recebendo, mas recebeu, teve muito menos complicações, havia necessidade muito menor de tomar antibiótico e outras medicações e, acima de tudo, um índice de mortalidade até o segundo e terceiro ano incrivelmente menor. Era um grupo pedindo por eles. Outras pessoas Perfeito. Pedindo por ele. Então já era uma comunicação nenhuma. Sem comunicação nenhuma. Né? Eles não sabiam. Aquele grupo que não recebeu oração, ele realmente teve mais complicações, precisou de usar um número maior de antibiótico, teve o maior número de ressuscitação cardíaca e pulmonar, e teve um número de óbito muito maior. Então, aí a gente percebe realmente, né? Existe algo, a ciência não sabe o quê, mas existe algo que acontece quando a pessoa reza, quando a pessoa ora, ou quando um terceiro o faz. E aquilo que é interessante para fechar, estas pessoas, elas começavam esse momento de oração exatamente recitando algo. Então, podemos falar assim, começavam rezando e depois terminava orando. Né? Puxa vida. Muito interessante. Eu concluí agora, porque eu acho que é um caminhar quase que perfeito, não é? Essa preparação. Agora, historicamente falando, não é? A oração vem se modificando, não é? Os povos vêm rezando há quanto tempo? Quais os povos que mais rezam e oram, não é? Independentemente da religião? Sim. Eu acho que aquilo que é extremamente importante... Vamos só dar um cortezinho, um break, claro. Nós vamos para um rápido intervalo e fica pendente então essa pergunta que eu acho fantástica, a gente conhecer um pouco o histórico da oração, não é? E também do desenvolvimento de espiritualidade de todos os povos. Eu acho que, sei lá, não acho nada, é o professor que tem que saber. Já eu volto. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. E eu tenho de lembrá-los que a LL Presentes está com uma categoria incrível. Aliás, ela está conosco, a LL Presentes, desde o primeiro programa. Olha só, ela fica na Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Nossa, Dácio, que loja chique, que loja bonita, deve ser tudo muito caro. Pior que não, são itens acessíveis e o mais importante, gente, diferenciados. Marquem, passem uma manhã, as mulheres são detalhistas, ou uma tarde, vá com uma amiga, 2, 3. Lá nós temos as pessoas que vão orientar você. Tem as pessoas que orientam certinho na decoração e, se preciso for, as consultoras vão até a sua casa. Marque, agende, tome um chazinho, um cafezinho. Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Nós estamos de volta com o tema O Poder da Oração para o programa 2483, recebendo com muito prazer o professor do curso de Teologia, professor César Fialho. Professor, ficou no éter, né, aquela pergunta a respeito da oração ou da reza no decorrer da história da humanidade, né? Como isso possivelmente tenha começado, quais os povos que modificaram as orações e de onde elas surgem as orações, as rezas? Bom, algo que eu acho extremamente interessante todos os povos possuem uma expressão de oração. Aquilo que nós podemos chamar de espiritualidade. Espiritualidade é diferente de religião. Espiritualidade é uma maneira de pensar, sentir e agir com base na crença de que a nossa vida não é só essa.
né? Nós não viveremos apenas 70, 80, 90, 100 anos e acabou. Isso é espiritualidade. A espiritualidade, ela ultrapassa aquilo que nós enxergamos, ela ultrapassa a matéria. Falando em espiritualidade, todas as civilizações, desde o momento que o homem começou a pensar a sua própria existência, automaticamente ele já pensou na existência de um ser supremo, né? As religiões antigas enxergavam na natureza essa manifestação do sagrado. E a partir do desenvolvimento de todas as culturas, nós temos uma cultura extremamente forte, que é o judaísmo. Dentro do judaísmo, aquilo que é muito interessante é que a palavra fé, em hebraico, se diz emuná. Emuná não tem a ver com sentimento apenas. Emuná tem a ver com prática, com exercício. Então, o que o judaísmo, sendo uma das maiores religiões do mundo, o que o judaísmo acredita? Que toda vez que a pessoa ela tem fé, ela ora, ela reza, ela pratica emuná. Emuná é exercício, isto é, eu tenho de fazer todos os dias. Então, as grandes religiões desenvolveram aquilo que entendemos hoje como diálogo com Deus, que chamamos de oração, reza, meditação. Mas isso a gente percebe que está intrínseco ao ser humano, essa necessidade de dialogar com o ser supremo, com o ser superior. Aliás, importante, né? A gente sempre fala aqui no Show Mais, quando a gente tem oportunidade, nós não somos seres humanos que um dia vamos ter uma experiência espiritual. Nós somos espíritos e que estamos tendo uma experiência humana. E às vezes a experiência aqui embaixo não é lá muito boa não, né, professor? É verdade. Essa frase é do Blaise, né, de um filósofo, e realmente eu acho fantástica, né? Porque muitas vezes, a partir do momento que acreditamos que a vida é somente esta, ela perde a graça. Por quê? Porque vivemos muito pouco e cada vez vivemos mais com menos qualidade, né? Até pouco tempo atrás estávamos conversando num grupo de alunos exatamente sobre isso. Hoje nós estamos vivendo no fracasso do mito do progresso. Porque o progresso veio com a intenção de tornar a vida das pessoas incrivelmente melhores. E aí a grande pergunta é, temos desenvolvimento tecnológico, mas as pessoas ainda morrem de fome. Temos desenvolvimento de máquina, o ser humano já chegou à Lua, segundo dizem, e nós ainda sofremos com questão de saneamento básico. Então veja, nós celebramos hoje o mito, realmente o mito do progresso. Agora, aquilo que é muito utilizado hoje, né? Esse mito do progresso existe, mas a ciência tem aprendido com isso. Antigamente o homem em primeiro lugar e Deus não. Agora, o homem sim, Deus também. Depois, a morte da religião. Hoje não celebramos isso. Celebramos a ciência sim e a religião também. Então o ser humano está se readaptando a esta questão da espiritualidade e do diálogo dessa espiritualidade que nós chamamos de oração. Ao se readaptar, ele está se aproximando aos mais variados canais religiosos? Olha, eu acredito que realmente o ser humano hoje, ele além dele viver mais, ele está fazendo uma reflexão maior. Porque até pouco tempo atrás, você seguia apenas uma crença e as pessoas viviam sem discutir muito sobre o assunto. E aí, houve um momento que rompeu com essa crença e as pessoas não mais quiseram conversar. Hoje nós estamos dialogando muito mais. Hoje as pessoas estão mais tolerantes. É óbvio que aqui nós precisamos tirar vários grupos incrivelmente radicais, né? E aquilo que é interessante é sabermos que são grupos radicais. Nós temos grupos radicais em todas as religiões, mas não quer dizer que aquela religião é radical. Então precisamos separar algumas coisas. Mas hoje eu acredito sim que o ser humano ele está começando a perceber que é possível sim, acima de tudo, ter uma espiritualidade saudável, que contribua realmente com a nossa felicidade, que é a busca maior do ser humano. As orações, elas não se modificam nunca, elas são enraizadas mesmo desde o seu nascedouro? O que podemos falar acerca disso, né? As religiões, a depender da pegada da religião, nós temos uma característica da oração. Então, as religiões mais antigas, a oração, ela era muito mais, o envolvimento era muito mais físico, isto é, o meu corpo reza, o meu corpo ora.
Mas, por conta do desenvolvimento intelectual, as pessoas estão deixando de rezar com o corpo, isto é, eu começo a rezar apenas com o meu intelecto. As religiões afros mais antigas, elas ainda conservam isto, né? A religião, a oração, é uma expressão do meu eu todo, por isso que sempre a oração, ela muda, sem dúvidas, de maneira especial por conta das mudanças culturais. Então, a oração, como faz parte de uma cultura, ela também vai mudando de acordo com a mudança cultural. Você utiliza muito a tua capacidade no setor religioso na questão das palestras organizacionais e educacionais, que são coisas que estão intimamente ligadas, não é? Sim. E também no Instituto Coaching. Então, Darcio, o Instituto Coaching Vida, o foco dele, de fato, é o desenvolvimento pessoal, né? Mas hoje, as empresas estão abrindo as portas para falarmos de espiritualidade. Talvez não se usa o termo religião, o termo oração, mas sim espiritualidade, que é algo muito maior. Vamos colocar que a religião, ela é uma expressão da espiritualidade. Espiritualidade é maior do que a religião. Então hoje nós temos falado muito de espiritualidade também dentro das empresas. Olha que interessante. Uma pesquisa recente também realizada nos Estados Unidos, inclusive publicada pela revista Harvard Business, não sei se é de 2000, final de 2013, início de 2014, não me lembro ao certo. Esta revista tem uma matéria lá nessa revista, a revista é Fé Faz Bem, né, dessa edição, e o que se constatou? Que empresários que têm uma vida de oração, eles conseguem ter, e uma vida espiritual acima de tudo, eles conseguem ter muito mais sucesso do que aqueles empresários que não têm essa visão, seja da espiritualidade, seja da oração. Então hoje sim, as empresas estão preocupadas com esta questão da espiritualidade, que na realidade é enxergar o ser humano de forma holística. Como você explicaria, uma pergunta talvez meio fora, o In God We Trust nas notas de dólar? Eu diria que é apenas cultural, realmente, porque a partir do momento, né, que existe um país, Estados Unidos, né, realmente ele faz parte da Constituição, né, a questão da fé em Deus, e isso a gente percebe, e de maneira especial visitando, indo lá, a gente percebe que hoje, ao meu ver, isso está muito mais envolvido com a questão cultural, tradicional, do que uma vivência prática. Então eu realmente acredito que é apenas cultural. O Talvez Brasil, não faça né, parte da vida das pessoas. O Brasil, com toda a dimensão que ele tem, aonde se concentra maior ou menos religiosidade, em seitas inclusive? Tá. Nós estamos tendo uma mudança muito grande, né? Falando agora em ciência da religião, o que nós percebemos? Até pouco tempo atrás, todas as comunidades das cidades menos desenvolvidas, realmente aquelas comunidades maiores, você tinha um número muito grande de religiões afros. Tivemos uma reportagem há pouco tempo atrás, diversas comunidades, de maneira especial Rio de Janeiro e São Paulo, estas pessoas que, de maneira especial, os líderes religiosos das religiões afros foram expulsos. Por quê? Porque hoje nós temos um renascimento muito grande, eu não chamo nem de pentecostalismo, eu chamo de neojudaísmo. Por quê? São religiões cristãs, que se dizem cristãs, que possuem uma espiritualidade mais pentecostal, mas a crença, o envolvimento de crença é muito mais judaico, isto é, todo o discurso deles está concentrado no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento. E é no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento da Bíblia, que nós temos as maiores guerras. Então hoje, pessoas que fazem parte de facções estão fazendo parte dessas religiões. Então veja, nós estamos tendo uma mudança muito grande, onde os lugares mais pobres do país, né, com menos desenvolvimento, está tendo uma ligação muito maior com religiões, de maneira especial dentro do pentecostalismo.
Professor César Fialho, eu vou passar as orientações aqui para que vocês possam entrar em contato. O e-mail é cesar@institutocoachingevida.com.br, já vai aparecer na tela aí, e tem um telefone facílimo de contato. Professor César Fialho, professor do curso de Teologia. Uma última pergunta rapidinho, né? A concentração de pessoas orando, pensando, mesmo com objetivos não muito sustentáveis, digamos assim, pela fé, pela energia, não é, acumulada, eles podem obter algum resultado? Sim. Toda vez que... E isso, a ciência explica muito pouco, né? Porque ainda falta instrumentos para medir tudo isso. Mas hoje nós percebemos que quando a pessoa ela acredita naquilo que ela está fazendo, ela se coloca à disposição disso, ela vai colher resultado. Última coisa, Universidade na USP, de São Paulo, foi feita uma pesquisa com ratos. Qual foi a pesquisa? Rapidamente. Esses ratos receberam, digamos, uma energia a partir de pessoas com as mãos impostas. Então eles receberam esta oração, esta energia. E um outro grupo de ratos não recebeu. Colocaram a mão, mas uma mão de madeira com uma luva. Então teve o estímulo, a mão estava ali, mas uma mão era humana e a outra não. O que se constatou? Aqueles ratinhos que receberam realmente essa imposição de mãos. Aqui não foi falado no estudo que é oração, mas sim energia, somente desejo de coisas boas para aquele que está recebendo. Aqueles ratos tiveram diversas curas de doenças implantadas ali. Então nós percebemos que a oração, seja para nós, seja para o outro, ela tem um resultado físico. Nós temos mudanças moleculares. Nós percebemos que a pessoa ela tem um up na vida. Professor César Fialho, muitíssimo obrigado pela presença. Não percam 00:30, aliás, meia-noite, eu falo sempre meia-noite e meia, meia-noite em ponto, o programa Clique Noite do companheiro Edmir Cleto e o J Mais à 00:30. Va bene? Per ora è solo una buona sera a tutti, dormite con Dio. Parliamo domani, bella, riposare in pace, tá bom? Tchau, fui, ci vediamo domani. A função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora.